set versus select. A atribuição de variáveis ela pode ser feita via set ou via select. É comum a gente encontrar em código TSQL as duas formas de você atribuir um valor a uma variável. Nas versões anteriores ao SQL Server 7, essa atribuição só podia ser realizada via select, então a gente não tinha um set antes do SQL Server 7. Além dessas razões históricas, é comum a gente utilizar o select quando a gente quer atribuir valores a mais de uma variável de uma só vez. Então, tenho aí 3 variáveis, eu quero numa única instrução jogar valor para as 3. Então, o select permite isso, o set não, a gente teria que setar variável a variável. Então, nesse ponto, o select pode, às vezes, apresentar um desempenho melhor do que o set. Mas temos também a contrapartida que o set ele é mais confiável, não que o select não seja confiável, mas é que em situações de duplicidade, o set ele vai te avisar que dá um problema. No caso, ele gera um erro em uma seção, enquanto que o select ele vai exibir um comportamento silencioso que pode introduzir algum bug mais à frente do seu código. Vamos dar uma olhadinha para ver exatamente como é isso na prática. Então aqui eu conecto ao banco Semana SQL Server, que é o banco que eu estou usando, Semana SQL. Estou inserindo aqui duas categorias. Temos aqui uma categoria de telefonia, uma categoria de informática. Então inseri aqui as duas categorias na minha tabela de categorias. E temos aqui o primeiro produto da categoria telefonia. Então temos aqui um celular Nokia N8 de R$500 e 12 unidades no estoque. Vou fazer o insert desse produto. Temos aqui o Nokia N9, até a presente data ainda não está sendo vendido no Brasil, mas com suposto preço aqui de R$1.500, 4 unidades no estoque. Vamos fazer o insert dele. É o segundo produto da categoria telefonia. Tenho 2 aqui. E agora vamos inserir um primeiro produto da categoria 2. Então temos aqui a categoria informática, categoria 2, né? Estamos inserindo o primeiro produto. Tem aqui um código do fornecedor. E é um HD móvel de 750 GB a R$250, 6 unidades em estoque. Então aqui a gente fez o insert desses registros. Fechar esse script. Não vou salvar as alterações. Vamos aqui para o segundo script aí do set. Então aqui eu vou tirar as mensagens informativas. E aqui a gente vai fazer um select. Aqui eu estou selecionando as colunas da tabela de produtos, onde o código fornecedor seja igual a esse código aqui. Então, quando a gente faz o select, a gente vê aqui exatamente os mesmos valores da linha que eu havia inserido. Aqui eu vou fazer a atribuição via set. Observe que eu vou declarar aqui as variáveis, vou declarar o código do fornecedor, que é exatamente esse mesmo, e aqui eu vou atribuir a cada variável o resultado de um determinado select. Então a gente vê aqui cada coluna usando aquele código do fornecedor. Também vou pedir aqui para visualizar o plano de execução. Então vamos ver aqui como é que se comporta esse comando. A gente vai ver aqui que realmente trouxe os valores, né? Categoria 2, produto 1, HD móvel, ok. Se a gente olhar aqui o plano de execução, a gente vai ver que a mesma tabela ela foi consultada 3 vezes. Então a gente vai ver aqui, ó, produtos, né? Tabela de produtos consultada uma vez, consultada 2 vezes, consultada 3 vezes. Por que ela foi consultada 3 vezes? Porque a gente teve que fazer 3 selects na tabela produto. Então, para eu ter as 3 variáveis, eu consultei elas 3 vezes a tabela. Agora vamos dar uma olhadinha na atribuição via select. Então aqui eu vou declarar as mesmas variáveis. Tenho aqui o código do fornecedor e tenho aqui a atribuição via select. Observem que com um único comando eu atribuo todas as variáveis às suas respectivas colunas, onde o código do fornecedor seja igual ao código que eu estipulei, que é esse aqui. Vamos dar uma olhadinha nela. A gente vai ver que também trouxe o mesmo resultado, mas se a gente olhar, a tabela ela foi lida uma única vez. Então é nesse ponto, principalmente quando a gente vai capturar vários
valores de uma mesma linha, nesse ponto o select ele ganha do set em relação ao desempenho, porque o set, cada variável é um select, enquanto que no select você consegue atribuir todas uma única vez. Então é fato, nessa situação o select ele é mais performático que o set, e é por isso que muita gente usa. Mas agora vamos ver uma situação um pouco diferente. Vamos retornar aqui os produtos cujo código fornecedor seja N2FG50. Então, se a gente olhar, tem dois produtos. Tanto o Nokia N8 quanto o Nokia N9, eles estão com o mesmo código do fornecedor. Poxa, Gustavo, mas caramba, o código do fornecedor não podia estar duplicado. Eu concordo, realmente não era para estar duplicado, mas considerando que a gente importou esse catálogo de algum lugar, não tem como a gente ter muito controle sobre essa consistência. Foi o código que o fornecedor nos enviou, afinal. Nem sempre a gente pode simplesmente setar uma constraint lá. Isso pode até inviabilizar a importação do catálogo inteiro. Então agora vamos fazer a atribuição via set, igual a gente fez no exemplo anterior. Aqui a gente pega as variáveis, né? E aqui eu seto o código do fornecedor e eu vou tentar atribuir isso aqui via set. Vamos ver como é que o Transact SQL se comporta. Então, se a gente olhar, aqui ele exibiu uma mensagem de erro. Ele falou, olha, essa subquery retornou mais de valor, isso não é permitido. Traduzindo em miúdos aqui essa mensagem, ela significa o seguinte: como esse meu select ele retorna duas linhas, aqui, por exemplo, produto nome, retorna duas linhas, o N8 e o N9. Eu não posso colocar dois produtos em uma única variável. A gente olhar essa variável aqui do tipo varchar, não tem como botar os dois produtos lá dentro. Ou é um ou é outro. Então, como esse select retorna dois resultados e eu não posso colocar isso nessa variável, a gente tem aquela mensagem de erro que a gente viu agora há pouco, né? Do return more than one value. Então, é justamente por isso, ele retorna mais de valor. Então, nesse caso, o set ele preveniu que a gente continuasse a execução do nosso programa, porque ele está com problema. Agora vamos dar uma olhadinha na atribuição via select. Então, se a gente olhar aqui a atribuição via select, olha só o que aconteceu. Ela retornou o N9. Então, não deu nenhum erro. Nesse caso, ela optou pelo último produto. Então, bacana, não deu erro. Mas, poxa, eram dois produtos e ela escolheu um aleatoriamente. Imagina só se eu estou fazendo um cálculo contábil e por alguma razão inesperada vem duas taxas e eu escolho aleatoriamente. Se fosse o set, daria um erro. Isso forçaria o implementador a tentar corrigir a sua aplicação para tentar descobrir por que tinha um erro. Então seria um aviso. Agora, se a gente utilizar a declaração baseada em set, não daria um erro e lá no final poderia ter algum problema de cálculo, alguma coisa, e com certeza o implementador ele iria gastar muito tempo para tentar descobrir exatamente por que isso acontece. Então, assim, recomendação: use o set quando você for fazer atribuição de variáveis, e se você achar que o desempenho do select vai valer a pena, ou seja, você vai atribuir múltiplas variáveis com base em uma linha, use o select, mas tenha em mente que você deve trazer um único registro para evitar essa situação de ambiguidade. Então, isso aí é a primeira recomendação em relação ao set e o select que a gente tem que estar observando.